Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Vamos continuar então, né? Nós estamos falando na série, terminando, né? Finalizando aí a Guerra das Descendências e estamos no estudo 4, né? Esaú, o povo da minha maldição. Então vamos lá, não vamos perder tempo não, né? Tem muita coisa aí pra gente estudar. Edom no fim dos tempos. O estudo 3 listou 7 teses sobre a possível situação atual do remanescente da linhagem de Esaú. Analisou os problemas com a primeira delas, a tese de que a linhagem de Esaú estaria extinta, com todas as profecias sobre Edom já cumpridas. Nos estudos seguintes, analisaremos a consistência das teses opostas. As teses que separam o fato do remanescente de Esaú não ser mais humanamente rastreável desde 70 DC, e de Edom não ser mais geograficamente nenhuma nação, do fato da linhagem de Esaú ser conhecida atemporalmente por Deus, para quem Edom representa também um modelo de caráter para indivíduos e nações contra o qual que Deus estaria irado para sempre, né? O que fala em Malaquias 1:4. Neste estudo 4, analisaremos a tese 5, cujo fundamento principal está em Isaías 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente e entregou-os à matança. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes se derreterão com seu sangue. E todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, todo o exército cairá. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bósra e grande matança na terra de Edom, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. Então, aqui fala sobre Chamaim, né, que é céus que os humanos percebem com seus sentidos. Do meu anátema, devotado à destruição, da minha maldição. Contenda, causa, controvérsia, polêmica, disputa. Nota, Bósra é a cidade real de Jobabe, segundo o rei de Edom, citado em Gênesis 36, 31, 33 e 1 Crônicas 1, 44. A palavra em hebraico significa aprisco, e a cidade foi a primeira capital do reino edomeu. É citada pelos profetas Isaías, Jeremias e Amós como representando todo o Edom destinado à desolação. Isaías 34, 5, 6, 63, 1, 4, Jeremias 49, 12, 13, 17, 22, Amós 1, 11, 12. A tese 5, defendida por doutrinadores cristadelfos, sustenta que Edom, no fim dos tempos, representa o sistema Babilônia e as nações bode, citadas em Mateus 25, 32. Esta tese dá especial atenção à natureza do alerta nos primeiros versículos de Isaías 34 e ao que os símbolos nesta passagem em seu contexto representam. Todas as nações envolvidas na controvérsia de Sião são ali chamadas de Edom. Precisamos entender com clareza por que o nome Edom é utilizado neste contexto, e a que este contexto diz respeito, citando C. Walker. A abertura deste capítulo é um desafio enfático que se aplica em grande alcance, que ao mesmo tempo nos diz que não devemos limitar o assunto aos tempos de Isaías ou a 2 séculos depois, nem apenas a região geográfica limitada pelo território que pertencia
a nação histórica de Edom. Esta opinião se sustenta numa interpretação escatológica desse contexto, que vai do capítulo 30 a 35. Nele há várias passagens que fazem referência ao dia do Senhor. No capítulo 30, os versículos 27, 30 e 31 dizem: Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. Isaías 30, 27, 30, 31. A Assíria, né? O assírio. Nota, isso diz respeito ao cenário de Apocalipse 16, 16, né? Que diz respeito ao Armagedon. Quando Jesus chegar, Yahushua, né, chegar com os seus santos e anjos a esse lugar, a caminho do Sião, alguns acreditam que o assírio, né, também citado por Ezequiel e Miqueias, e o anticristo são o mesmo, mas esta interpretação é problemática. Em Isaías 10, 12a, o assírio é descrito como a vara da ira de Deus, que será enviada para punir uma nação hipócrita, após o que o Senhor o castigará por seu orgulho e altivez. Isaías 10, 12b. Há ainda outro profetizado a vir contra a terra de Israel, Gog, Ezequiel 38, 16. No verso seguinte, Ezequiel até se refere a profetas anteriores, pelos quais Deus avisa que trará Gog contra Israel, presumivelmente Isaías e Miqueias, e estes descreve o assírio invadindo a terra de Israel em Isaías 10, 5, 6 e Miqueias 5, 5, 6. Em Isaías 14, 25, o assírio será esmagado sobre os montes da terra de Deus, assim como Gog, que em Ezequiel 39, 4 cairá sobre os montes de Israel, enquanto a besta anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse 19, 20. Gog e sua confederação virão contra Israel, Ezequiel 38, 16, assim como o assírio, Isaías 10, 5, 6, Miqueias 5, 5, 6, enquanto a besta anticristo, com os 10 reis que o seguem, virão especificamente contra o cordeiro. Apocalipse 17, 12 e 14. Alguns acreditam que Gog e o anticristo sejam o mesmo, e que a destruição de Gog e suas hordas será parte do evento Armagedon. Mas esta interpretação enfrenta os mesmos problemas. Adicionalmente, sobre essas batalhas, né, de Apocalipse 11, 13 e 12, 6, sugerem que a destruição das hordas de Gog será no dia em que Yahushua retornar, 1260 dias após iniciada a abominação desoladora, que marca a segunda metade das 70 semanas de anos que foi decretada sobre Israel, em Daniel 9, 24. Enquanto é 30 dias depois disso que, segundo Daniel 12, 11, o anticristo e seus exércitos se reunirão para destruir o cordeiro. Salmo 2, 1, 12, no evento de Armagedon. Na tradução do Velho Testamento, conhecida como Septuaginta, há uma referência a Gog, indicando que ele seria o rei em um enxame de gafanhotos. Assim o Senhor me mostrou, e eis um enxame de gafanhotos que estava vindo. E eis que um dos gafanhotos devastadores era Gog, o rei. Amós 7:1. Gafanhotos literais e insetos não têm líder ou rei, né? Provérbios 30, 27. Portanto, Amós pode estar se referindo a um demônio, indicando que Gog, em Ezequiel 38 e Ezequiel 39, será um anjo caído ou um líder militar controlado por este. Isto se alinha com outra profecia, a da visão do apóstolo João em Apocalipse 20, 7, 8,
na qual Gog retorna ao final do reino do milênio, né? Assim, tal demônio viria a possuir 2 homens diferentes, mais de 1000 anos à parte, para liderar exércitos contra Jerusalém. O primeiro desses líderes vai morrer e ser enterrado, Ezequiel 39:11, enquanto o segundo vai ser devorado por fogo que desce do céu, Apocalipse 29. Ainda, um enxame de gafanhotos demoníacos é visto sair do abismo após a 5ª trombeta em Apocalipse 9:1-3, provavelmente no último ano das 70 semanas de Daniel. E Apocalipse 9:11 descreve o anjo Abaddon, o destruidor, como o rei deles. É concebível, então, que Abaddon seja Gog, ou um anjo caído comandado por esta potestade. Considerando tudo isso, é mais coerente identificar o assírio com Gog, ou alguém que Gog controla, do que com a besta anticristo ou com apenas alguma figura histórica dos tempos de Isaías. No capítulo 10, a linguagem que profetiza sobre o assírio esclarece mais. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem, para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo. Isaías 10, 5, 6a. Notas: a linguagem nessa ordem ao assírio é a mesma que Ezequiel usa para descrever a reação de outras nações quando a confederação de Gog e Magog atacar Israel. Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Ezequiel 38, 12a. Logo adiante, no verso 24, Isaías instrui o povo em Sião para não temerem quando forem feridos à vara, pois em pouco tempo a indignação cessará, e a ira do Senhor se voltará para a destruição do assírio. Em seguida, Isaías passa a falar da vitória de Gideão sobre os medianitas, que é um tipo alegórico para o evento de Armagedon. Lembremos que no idioma hebraico, ao contrário do grego, a palavra profecia indica antes um padrão do que uma predição. Isto reforça a interpretação de que quando Isaías profetiza sobre o assírio, está se referindo no futuro à confederação de Gog e Magog, usando o simbolismo relevante à geopolítica dos tempos do profeta, quando o reino do norte foi atacado pelos assírios. Também a profecia em Miqueias 5 contribui para esclarecer o contexto de Isaías 34. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E este será a nossa paz, quando a Assíria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Miqueias 5, 2, 5. Notas: para o contexto desses 7 pastores e 8 príncipes que serão levantados por Deus contra o assírio, voltemos dos versos 11 e 12 do capítulo 4. Agora se congregaram muitas nações contra ti que dizem, seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque os ajuntou como gavelas, feixe de espigas, numa eira, terreiro de secar grãos. De volta ao capítulo 5, sobre o Messias, o verso 4 declara, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. Miqueias 5:4. O verso 5 é sobre o que farão o Messias e seus santos na terra de Israel, e o verso 6 é sobre suas conquistas além dela, na terra da Assíria e na terra de Nimrod, enquanto os versos 7 e 8 descrevem o retorno dos judeus que estarão espalhados pelas nações do mundo, inclusive nas que relutem em deixá-los ir. A imagem de fundo é de várias nações ajuntadas como feixe de espigas para serem debulhadas num terreno e num tempo de julgamento. Noutras palavras, deve ser o Cristo e seus santos que irão enfrentar a confederação gogiana,
quando esta atacar a terra de Israel. Por isso, Miqueias fala de 7 pastores e 8 príncipes dos homens. 7 é o número da aliança e 8 o número da imortalidade. Aqui eles seriam então sacerdotes regentes da comunidade dos santos de Jesus Cristo, de Yahushua, mencionado em Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10, conforme reforçado em Apocalipse 26, onde a confederação está identificada pelo líder ou assírio. A correta identificação de personagens relevantes para o fim dos tempos é importante, pois uma vez revelada a natureza bestial do anticristo no meio da 70 semana de Daniel, por exemplo, se quem se revelar não fizer algumas das coisas profetizadas para o Assírio ou para Gog, muitos poderão desviar a atenção dele em busca de outro que preencha o papel que supõe ser do anticristo. Ainda a confederação gogiana não é o único poder humano que Cristo terá então que derrotar. Nos 40 anos seguintes, Yahushua e suas hostes terão muito trabalho a fazer para instalar o reino do milênio, como veremos. Adiante citaremos uma análise de um estudioso do hebraico sobre como essa imagem de Miqueias 5 corresponde à única e enigmática referência bíblica a Armagedon, em Apocalipse 16, 14 e 16. O contexto de Isaías 34. Voltando a Isaías, agora no capítulo 31. E a Assíria cairá pela espada, não de poderoso homem, e a espada não de homem desprezível, a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão tributários, e de medo passará sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e a sua fornalha em Jerusalém. Tributários, sujeitos a trabalhos forçados, condenados a trabalhos forçados. Nota, isto reitera o destino revelado para o assírio no dia do Senhor, em Isaías 14, 25, 26. Quebrantarei o assírio na minha terra, e nas minhas montanhas o pisarei. Então o seu jugo se apartará deles e a sua carga se desviará dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra. Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. O capítulo seguinte, de Isaías 32, é sobre o trono de Davi e sobre o que vai acontecer quando este for restaurado. Pode-se entender que o julgamento das nações levará 40 anos para se completar. Ezequiel 29, 11 e 13. Pois, eventualmente, a profecia em Isaías 32, 17 e 18 se cumprirá quando a obra da justiça será paz e seu efeito sossego e segurança para sempre, com o povo de Deus habitando em lugares quietos de descanso. Isso só ocorrerá depois que a Roma do final dos tempos for subjugada, e por isso o verso seguinte diz: mas haverá saraiva quando cair o bosque, e a cidade será de todo abatida. Isaías 32, 19. A cidade a que se refere Isaías deve ser aquela que se rebela contra Cristo, aquela que, depois do Armagedon, reunirá as nações, conforme descrito no Salmo 2. Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. No próximo capítulo, Isaías 33, com atenção se percebe uma mudança de cenário na narrativa, especialmente no trecho entre os versos 17 e 23. Aí a linguagem não é mais atípica para o evento do Armagedon, passando a empregar palavras que primeiro ocorrem na Bíblia em Gênesis 11. Tal capítulo de Gênesis é sobre a rebelião de Nimrod. Alguns exemplos. Onde está os que conta as torres? Não verás mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura. Os teus olhos verão a Jerusalém, cujas estacas nunca serão arrancadas. Mas ali o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios, correntes largas, barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele.
Porque o Senhor é o nosso juiz, ele nos salvará. As tuas cordas se afrouxaram, não puderam ter firme os seus mastros, o seu mastro, e nem desfraldar a vela. Então a presa de abundantes despojos se repartirá. Isaías 33, 18b ao 23a. As torres, né? Usada essa expressão primeira vez em Gênesis 11, 4. Safá, né? Fala, linguagem, usada a primeira vez em Gênesis 11, 1. Ser arrancado, é Issá, né? Usada a primeira vez em Gênesis 11, 2. Nota, essas palavras foram empregadas inicialmente para se referir à época de Nimrod, em Babel, e em Isaías 33, a etapa de julgamento divino, subsequente ao evento de Armagedon. Podem aí estar se referindo à destruição do sistema papal abrigado na Europa, que se revoltará contra o reinado de Cristo em Jerusalém, acusando-os de ser ele o anticristo. Seria por isso que o verso 23 descreve um colapso no comércio com linguagem e símbolos semelhantes aos de Apocalipse 18, 17 ao 19, para quando a Babilônia de vez for destruída. Isto revela o contexto de Isaías 34, onde as nações, os povos, a terra e tudo que nela está são intimados a ouvir a respeito do que virá, porque a indignação do Senhor chegou sobre todas elas, e o seu furor sobre todos os seus exércitos. O Senhor determinou a sua destruição e os entregou à matança. Então, o que é isso? Isaías 34, 8 nos diz que isto será no dia da vingança do Senhor, no ano de retribuições pela causa de Sião, também chamada contenda ou controvérsia de Sião, culminada com a invasão pela Confederação Gogiana à terra de Israel. Mas depois, como poderá o Cristo reinar em Jerusalém sem antes destituir quem se intitula seu vigário e chefe universal? Estes são títulos do Papa em Roma. Apocalipse 19 revela que estes seus seguidores serão os últimos a serem destruídos antes que o reino do milênio possa ser finalmente estabelecido na terra. Porque isso se deve levar 40 anos e como ocorrerá são temas deste estudo. Bom, quero deixar minha opinião aqui. Eu não acredito no estabelecimento de um reinado do Mashiach aqui nessa terra, tá? Todos sabem a respeito do que eu penso. Então, essa é a opinião, né, do autor aqui. Ele acredita, né, numa restauração desta terra, que Cristo, né, o Mashiach, irá restabelecer ali a Jerusalém e tal. Mas isso é a opinião dele, tá? Isso não atrapalha em nada o raciocínio a respeito de Edom, tá? Então, vamos continuar. Edom no dia do Senhor. Em Isaías 34:4, lemos que todo o exército do céu se dissolverá. O céu se enrolará como um pergaminho. Paulo cita esta passagem em Hebreus 1, como alegoria para a extinção dos governos humanos na terra. Em os montes se derreterão com o sangue dos mortos, Isaías 34, 3b. Dificilmente um fato literal. Paulo entende monte simbolizando governos, amplamente utilizado nas escrituras, mais notadamente no sonho de Nabucodonosor. Para isso a espada de Deus se embriaga no céu, e eis que descerá sobre Edom e sobre o povo da sua maldição para exercer juízo. Temos aqui o povo da maldição de Deus associado a Edom. A palavra hebraica traduzida para maldição ou anátema, herem, também significa dedicada à destruição. Outra, de mesma origem, hormá, que significa destruição total, é usada por Samuel no contexto dos amalequitas e por Zacarias. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. 1 Samuel 15, 21b. E habitarão nela e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Zacarias 14, 11. Destruição, maldição, anátema, destruição total. A palavra hormá é usada 7 vezes em 1 Samuel 15. Isto é interessante por se referir aos amalequitas e ao que deveria ter sido totalmente destruído.
Os amalequitas são os únicos descendentes de Esaú, Gênesis 36, a cumprir papel destacado nos últimos dias, como veremos adiante. Não haverá mais destruição absoluta quando Jerusalém for exaltada como capital do mundo. Zacarias 14, porque o povo de maldição de Deus já terá sido destruído, e este é o último assunto do Antigo Testamento. Edom, sua terra, e sua primeira capital, Bósra, hoje quase só ruínas, são citadas em Isaías 34. Quão literalmente não sabemos, pois a destruição final de Edom virá, alegoricamente por certo, de uma espada embriagada no céu. Sabemos que Cristo virá pela terra de Edom a caminho de Sião, Isaías 63. Mas Isaías 34 parece referir-se ao que sucede o evento Armagedon, não ao que o precede. Pode ser que Edom e Bósra estejam ali como alegorias para a natureza humana manifestada política e religiosamente em rebelião contra Deus. Bósra, em hebraico, significa fortificação, curral, aprisco ou colheita de uvas. A terra de Israel cumpre o papel figurativo de curral para o abate de Gog e depois de Roma, de deserto dos povos anátemas ou de lagar onde será esmagado o restante de Edom, como linhagem de Esaú ou como tipo de gente. Essa última alegoria se alinha com uma expressão bíblica bem conhecida, a de pisar o lagar da ira de Deus. Resumindo Isaías 34 quanto a Edom, no versículo 5, o julgamento divino está sobre Edom. No verso 6, o profeta fala sobre uma grande matança na terra de Edom. O contexto. O verso 7 fala que a sua terra será encharcada de sangue. Sangue de quem? O verso 8 diz que é pela controvérsia de Sião, e do 9 prossegue: os fluxos dos seus ribeiros serão transformados em piche, seu pó em enxofre, sob seu solo em betume ardente, cujo fogo não se apaga nem de noite nem de dia, a fumaça subirá para sempre, geração em geração será assolada, ninguém passará por ali para todo sempre. Destruição total. Seria essa a terra de Edom, a de Seir, território de Edom histórico, ou onde quer que seu tipo impere? Uma pista para respostas pode estar em Apocalipse 14. Nas palavras usadas e na comparação entre os dois contextos, pode-se ver que ali a linguagem está vindo diretamente de Isaías 34. Por quê? Talvez porque Isaías 34 seja sobre a destruição do que resta de Edom, que é, desde a profecia de Isaque, viver das gorduras da terra pela espada sem a bênção de Deus, e da terra assim dominada pelo tipo de Edom, o que para Cowie inclui o sistema de poder católico dos últimos dias, e não sobre a destruição do Edom vivido pela casa de Esaú, a linhagem, em Seir e Idumeia, que serve de padrão. Isaías fala do dia do Senhor e dos que nele representam Edom, que também designa Roma aos olhos de Deus. O resultado da destruição de Edom e de sua terra. O restante de Isaías 34 descreve assim o resultado com mais pistas alegóricas. De geração em geração ficará deserta, pelos séculos dos séculos ninguém por ela passará. Mas o pelicano, o ouriço, a possuirão. O bufo e o corvo nela habitarão. Estender-se-á sobre ela a regra de confusão e o prumo de vaidade. Os seus nobres serão chamados ao reino, porém não haverá nenhum. E todos seus príncipes serão reduzidos a nada. Nascerão espinhos nos seus palácios, urtigas e cardos nas suas fortalezas. Será uma habitação de chacais, pastagem de corujas. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, os sátiros clamarão uns para os outros, a bruxa se pousará ali e achará para si um lugar de descanso. Ali fará a serpente o seu ninho, porá os ovos e os chocará. Ali também se ajuntarão os abutres, macho e fêmea. Buscai no livro de Yahuá e lede, nenhuma destas criaturas faltará, nenhuma será privada do seu companheiro, porque a boca de Yahuá o ordenou, e o seu espírito ajuntou. Ele deitou sortes por elas, e a sua mão lhes repartiu por medida esta terra.
possuí-la-ão para sempre, de geração em geração, nela habitarão. Isaías 34, 10b ao 17. Pedras de vazio, prumo de vaidade, nível de vaidade, né? Dragões, monstros, chacais, bestas selvagens, fieras do deserto, né? Então aí ele, depois vocês dão uma olhada. Ali fala de sátiros, né? Lilith, demônio fêmea do panteão babilônico, bruxa, animais noturnos, espécie de coruja. Nota: o conselho para buscarmos o livro de Arruá, livro do Senhor, nas demais traduções e verificarmos, sinaliza a importância desta maldição e do simbolismo usado para descrever os habitantes definitivos da terra de Edom. Traduzido com tantas diferenças e enigmas, este convida à revelação espiritual. Como é possível, por exemplo, que ninguém nunca mais passe por essa terra destruída, ao mesmo tempo em que irão para sempre possuí-la ou habitá-la tantos tipos de criatura ou de coisa, implícita uma ou outra no texto em hebraico, se emparelhamento nenhum faltará a essas criaturas, coisas, que já foi o Espírito de Deus quem os ajuntou, descritas por nomes de demônios ou animais considerados impuros na cultura hebraica, do que se trata? Na Bíblia de Oxford, há comentários a essa passagem de Isaías que nos dirige ao início do capítulo 18 de Apocalipse. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Apocalipse 18, 2, 3. Para a primeira observação, devemos voltar ao início do livro, sendo o único da Bíblia com o tipo de aviso encontrado em Apocalipse 1, 3. Tal aviso pode estar indicando que Apocalipse é o mais provável referente ao livro do Senhor, em Isaías 34, 16. De qualquer forma, após a narrativa da volta do Cordeiro a Sião com as suas hostes, Apocalipse 14, o clamor do anjo anunciando a queda da Babilônia em Apocalipse 18, 2, 3, repete linguagem vinda diretamente de Isaías 34. Se essas repetições estiverem indicando que se trata do mesmo evento, fundamenta-se a tese 5 de que a destruição destinada a Edom e ao que ele representa no fim dos tempos inclui a Babilônia da vez e o sistema de poder da Igreja Católica, envolvidas em um governo fascista global, eventualmente liderado pelo Anticristo. Algumas questões para refletir. Vimos uma interpretação cristocêntrica de Isaías 34 que também se encaixa com a tradição judaica. Nessa tradição, os devotos entenderam, assim como esse autor, as profecias sobre Edom como tendo uma dupla aplicação, em última instância relativa aos gentios. Um dos doutrinadores já citados descreve, por exemplo, como os israelitas viam a influência edomita na opressão que sofriam de Roma, tema do apêndice 3a, refletida inclusive em um dos sentidos que a palavra hebraica para Roma incorporou, o de regra de Esaú, regra que hoje é articulada pelo Vaticano. Essa interpretação de Isaías 34 pode até dar sustento à tese que decorre desta visão, a tese 2, de que Edom é hoje Roma. Mas essa visão não deve desprezar os possíveis sentidos para a Babilônia da vez. Não deve ignorar o sentido alegórico dessa Babilônia como um sistema global de tríplice poder: político-econômico, militar e religioso, pois sem ele essa tese 2 perderia foco e se estreitaria a ponto de ficar incompatível com as teses 5, a de que Edom hoje representa as nações bode e a Babilônia da vez, 6, remanescentes de sefarditas e cazares, e 7, globalistas imperialistas, incluindo os sionistas.
isto será problemático frente à amplitude de possíveis abrangências das profecias sobre Edom. Depois dos fatos históricos narrados no estudo 3, especialmente em relação à tese 7, já que ambas devem se compatibilizar para conseguirem explicar o simbolismo no termo angústia de Jacó, empregado para descrever a experiência dos legítimos judeus na grande tribulação. Mateus 24, 21. Isaías 34 também poderia fundamentar a tese 3, a de que Edom hoje representa alguns povos e nações árabes ou muçulmanos, não fossem alguns problemas que uma tal reinterpretação encontra, com outras passagens bíblicas e narrativas históricas. Mas esta possível reinterpretação ficará para o próximo estudo. O Islã também antevê um conflito global cataclísmico de natureza messiânica, que também envolve sua própria divisão interna entre sunitas e xiitas, tal como o sistema papal em Roma, que se cindiu da Igreja Ortodoxa em Bizâncio há quase 1000 anos, o que complica os projetos para um sistema global de tríplice poder. Seria melhor, portanto, antes de analisarmos a tese 3, conhecermos mais detalhes e consequências interpretativas da tese sobre Edom, que até aqui tem se mostrado a mais abrangente e coerente, que é a tese 5. Então, até o próximo vídeo.